irmãos, continuando nosso estudo sobre Cristologia em Sistemática 2, nós vamos ver agora esse segundo tópico, que é a Cristologia ortodoxa. O que devemos crer de fato a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Houve, numa época passada, em 451 depois de Cristo, num concílio que aconteceu em Calcedônia, chamado Concílio de Calcedônia. Lá foi estabelecido as bases fundamentais da Cristologia, onde Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem e se apresenta em duas naturezas distintas. Aliás, duas naturezas sem distinção, indivisíveis e inseparáveis. Esse termo, exatamente como está, foi a confissão de fé de Calcedônia para combater as heresias da época. O Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem e se apresenta em duas naturezas, sem distinção, indivisíveis e inseparáveis. De tal forma que as propriedades de cada uma permanecem ainda mais firmes quando unidas numa só pessoa. Como as duas naturezas de Cristo estão unidas na pessoa de Cristo. Como ele é Deus e homem sem confusão e sem separação dentro da sua personalidade. Isso foi muito debatido, isso ficou muito confuso ao longo da história, até que no concílio os bispos, os estudiosos convocados na época fizeram e estabeleceram as bases para a cristologia ortodoxa. Porém, havia algumas heresias naqueles primeiros séculos. E essas heresias sobre Cristo fez com que se reunissem os bispos, os presbíteros e pastores da época para debaterem a respeito do que a Bíblia afirma de fato a respeito de Jesus Cristo. Das heresias que surgiram na época, nós vamos citar algumas. Segundo Gruden, no seu livro de teologia sistemática, Wayne Gruden, ele afirma que havia uma heresia chamada docetismo. O nome vem do grego dokel, que significa parecer ou aparentar. E no fim do primeiro século, os gnósticos ensinavam que Cristo apenas parecia ser homem, negando a encarnação. Quem lembra, o gnosticismo, ele é uma heresia que bombardeou muito a igreja naquele pensamento dualista, no pensamento de que a matéria é má e que Deus, para poder se tornar puro em sua divindade, jamais ele assumiria a matéria impura e má como ela é na perspectiva gnóstica. Dentre outros ensinamentos, esse é o que tem a ver com a ideia docética, com a ideia do docetismo. Uma outra perspectiva, além do docetismo, que dizia que Jesus parecia ser homem, mas não era. Então Deus ele não encarnou definitivamente. Ele parecia ser homem, mas ele apenas tinha um espírito divino. O segundo ponto que a gente aborda de heresia cristológica é o ebionismo. Tem esse nome por conta de Ebion, que no segundo século negava a divindade de Cristo e dizia que ele era o filho natural de José e Maria, escolhido para ser o Filho de Deus no batismo, quando foi unido ao Cristo eterno. Observe bem, um está negando a encarnação e a humanidade de Cristo, e o outro está negando a divindade de Cristo. Apenas o ebionismo afirma que apenas Jesus se tornou Filho de Deus quando ele foi batizado. Lembra do texto? Jesus entrando na água, em Mateus capítulo 3, e João Batista ministrando o batismo sobre Cristo, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea como uma pomba sobre o Filho de Deus, e uma voz dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo". Lembra desse episódio? E é justamente aí que os ebionistas vão afirmar que o filho de Maria e José se torna o Filho de Deus e foi adotado como Filho de Deus. Mas uma heresia, porque
Jesus, ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Nós vamos fazer algumas afirmações a respeito disso mais na frente. Continuando, as heresias nos primeiros séculos, nós encontramos a terceira heresia, que é de Arion, o arianismo. No segundo século, ele passou a afirmar que Jesus era similar a Deus, mas não igual. Jesus teria sido o primeiro ser criado por Deus. Então, Jesus, por ser criado por Deus, ele já não pode mais ser declarado e afirmado como Deus. Ele é uma criação. E por ser criação, ele jamais pode ser afirmado como um Deus eterno, porque ele foi criado. E eternidade dá o sentido de que não tem começo nem fim. Mais uma heresia que foi combatida nos concílios dos primeiros séculos por conta de que Arion perturbou a igreja com essa afirmação a respeito da similaridade de Cristo a Deus e não igualdade. Uma outra heresia muito próxima a isso é a heresia de Apolinário, o apolinarismo. O bispo de Laodiceia, em 361 da era cristã, do ano Domini, era tricotomista. Ele acreditava que o homem era dividido em três partes, como por exemplo o corpo, alma e espírito. Isso já foi conversado na Sistemática 1, em Antropologia, onde se fala da composição do homem. E o Apolinário via nessa perspectiva, e ele ensinou que Cristo possuía um corpo humano e uma alma humana, mas tinha um espírito divino que dominava o corpo e a alma. Ele tentava fazer uma perspectiva tricotômica aplicada exclusivamente à pessoa de Cristo. O problema dessa doutrina é que negava a plena humanidade de Cristo. E o apolinarismo foi considerado como heresia nos concílios de Alexandria e de Constantinopla. O concílio de Alexandria foi em 362 da era cristã, do ano Domini. Esse AD nós estamos aplicando como ano Domini. E o concílio de Constantinopla foi em 381 da era cristã. E nós estamos pegando isso como fonte na teologia sistemática de Warnegrund, que no final iremos apresentar aqui os irmãos. Então já estamos na quarta heresia da era cristã. A terceira, o arianismo, que negava a divindade de Jesus, dizendo que ele era apenas semelhante ao Pai, não igual, dizendo que ele foi criado por Deus e não ele é o criador das coisas, ele é mais um criado, mais uma criatura de Deus. E o apolinarismo, que vai tentar fazer uma mesclagem, dizendo que Cristo possuía um corpo humano, uma alma humana, porém ele tinha um espírito divino que dominava o corpo e dominava a alma, e trazia um problema em relação à plenitude da humanidade de Cristo. E aí os concílios de Alexandria e de Constantinopla fizeram afirmação em oposição a essas heresias. Uma outra heresia muito publicada, muito divulgada na época, que foi combatida no concílio de Constantinopla, foi o nestorianismo. O nome vem de Nestório, que tornou-se bispo em Constantinopla no ano 428, e essa doutrina afirmava que Cristo tinha duas personalidades. Ele era formado de duas pessoas distintas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Já imaginou? Essa dupla personalidade parece mais uma esquizofrenia do que uma pessoa em sã consciência de si mesmo. Parecia que uma hora ele era uma pessoa e outra hora ele era outra pessoa. Embora alguns textos pareçam ajudarem a essa concepção, na verdade a Bíblia não está apresentando duas pessoas, está apresentando duas naturezas, e vamos entender isso mais na frente com clareza. Note que dizer que ele é
duas pessoas é diferente de dizer que ele tem duas naturezas. Então ele é uma pessoa apenas com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Jesus ele sempre foi divino, mas assumiu uma natureza humana, e lá na frente nós vamos entender por que era necessário ele se tornar homem. Então, nestorianismo, uma heresia que ataca a personalidade e a humanidade de Cristo, e nós vamos entender melhor a respeito disso mais na frente. Uma sexta heresia que apareceu nesse período dos primeiros séculos é o eutiquismo, que vem de Eutico, que viveu no período de 378 a 454 da era cristã. Ele ensinou que Cristo possuía uma natureza. Sua natureza divina não era totalmente divina e sua natureza humana não era totalmente humana, resultando em uma natureza única mesclada. Humano e divino se mesclando, formando apenas uma natureza. Também era conhecido como monofisismo ou eutiquianismo, e foi condenado no concílio de Calcedônia em 451 da era cristã do ano Domini. Observe que entender a pessoa do Cristo, entender as duas naturezas do Cristo sempre foi difícil na concepção dos primeiros séculos. Da mesma forma, a doutrina da Trindade, como é visto em Teologia Sistemática 1, em Continuidade até Ontologia, é possível perceber o quanto a doutrina da Trindade também houve dificuldade de compreendê-la. Então, essas heresias do primeiro século mostram exatamente na história da igreja o quanto compreender com profundidade quem é o Cristo e as suas duas naturezas foi muito difícil para a igreja conceber isso. E uma sétima heresia que nós percebemos também na época dos primeiros séculos é o monotelismo. Surgiram monotelistas que diziam que Cristo tinha duas naturezas, mas uma só vontade. Esta posição foi proposta por Vigílios e aceita pelo Papa Honórios I. Eles afirmavam que Jesus não possuía vontade humana, mas só uma vontade divina. Essa posição foi condenada como heresia nos concílios de Constantinopla III, em 680 da era cristã. Então, nesse concílio de Constantinopla, foi uma sequência de reuniões. Eles afirmavam que essa doutrina atinge de alguma forma a personalidade e a natureza humana, a plenitude da natureza humana de Cristo. Na verdade, Jesus tinha vontade humana, porém sem pecado. Isso é muito claro na Confissão de Calcedônia. Nós temos aqui um resumo das heresias dos primeiros séculos, para que os irmãos entendam melhor cada heresia e o que cada heresia negava. Lembra do ebionismo e do docetismo? Então, os ebionistas negavam a natureza divina, em contrapartida, os docetistas negavam a natureza humana. Observe que, para poder entender quem é Jesus como pessoa e como homem, Deus, ou Deus que se fez homem, é necessário compreender de fato e afirmar de fato que ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Alguns dizem até hoje que ele era 100% homem e 100% Deus. Não querem dizer que ele é 200%, mas querem dizer que ele é plenamente Deus, plenamente homem. Lembra do arianismo, que negou a natureza divina, dizendo que Jesus parecia ser Deus, mas na verdade não era. Então, nós temos também a heresia apolinarista, né? O apolinarianismo negou o espírito humano de Cristo. Ele tinha um espírito divino que assumia e controlava, monitorava o corpo e a alma, fazendo aquela projeção tricotomista do homem na pessoa de Jesus. E o nestorianismo, que negou a união das duas naturezas.
Então, irmãos, está aí o resumo das heresias do primeiro século. Eu espero que os irmãos tenham entendido de fato. Nós temos o livro de Teologia Sistemática de Weingrund, que faz uma abordagem muito legal a respeito dessas heresias. Deus abençoe e vamos dar sequência ao terceiro tópico da Cristologia.